tema que o Rafael propôs para mim esse ano foi criação coletiva ou individualizada, chamar a atenção de pontos positivos e negativos, né, principalmente porque a criação coletiva tem sido aí um assunto polêmico, né, existe uma demanda para que isso aumente, e a gente vai ver que existem uma série de desafios para que a gente consiga fazer isso de maneira eficiente. Essa palestra contou com a colaboração da minha aluna de mestrado, a Giovana. Ela está terminando o mestrado dela dia 6 e segue para os Estados Unidos trabalhando no seu doutorado. Ajudou bastante a elaborar essa apresentação. Bom, nós aqui, né, e principalmente amanhã, vamos falar dos objetivos. Os criadores buscam aí chegar naqueles números, aqueles índices do padrão ouro, né, tanto em termos de manejo como desempenho, mas o que a gente vê é que, às vezes, o investimento, o manejo alimentar, ele é um padrão bronze, né? Então, as nossas perspectivas, elas têm que estar de acordo com aquilo que a gente faz. Se eu forneço pouco leite, eu tenho que esperar baixo desempenho ou menor desempenho. Não quer dizer que está errado, mas você não vai dobrar o peso ao nascer durante o aleitamento. Isso é errado? Não. Está ok para o seu manejo alimentar. Acabou. Então, é importante entender qual é o seu investimento para daí criar as expectativas corretas e não ficar o tempo inteiro frustrado com os resultados que a gente está obtendo, né? Um aspecto importante é entender o que o bezerro precisa. Precisa em termos de nutrientes, em termos de saúde, manejo e principalmente em termos de conforto, que é o assunto que eu vou tratar hoje. Bom, quando eu entro num bezerreiro, eu quero ter essa visão, né? Só falta os anjos cantando, o bezerro está aí com a cabeça elevada, faltou as orelhinhas para fora aqui, no ângulo de 40 graus, mostrando que ele tem vigor, deitado com a cabeça elevada, né? Está tudo bem, está tranquilão aí, né? E não é isso que a gente vê normalmente. A gente entra no bezerreiro, normalmente bezerros em pé, esperando mais leite, ou pedindo mais leite, né? Ou bezerros com a cabeça baixa, orelha caída, né? Com pouca saúde. O que esse animal precisa em termos de alojamento, né? Quais são as necessidades básicas? Primeiro ponto, conforto térmico. A literatura nos diz de 15 a 25 graus Celsius. Isso quer dizer que, pelo menos na minha região, 80% do tempo esse animal está em estresse calórico, né? Tem dia de 35, 37 graus. Né? Então, dificilmente a gente consiga manter essa faixa aqui muito adequada. Esse animal precisa de espaço disponível para se deitar e se locomover. E a gente vê, às vezes, baias tão pequenas que o animal não consegue dar a volta, né? Então, o bezerro ele tem um espaço ali para deitar e levantar. E do ponto de vista de bem-estar, não preciso nem falar o que isso representa, o que isso causa de percepção num consumidor que é leigo, que não trabalha na área de produção animal. Esse animal precisa de local seco e ventilado, acesso aos recursos, né? Água, alimento, sombra. Ele precisa ter saúde e, né, talvez o foco aqui seja esse, a gente pensar em saúde quando está pensando em padronizar a colostragem, né, em garantir transferência de imunidade passiva, mas tem todo o manejo que vem na sequência. E aparece também interação social. Esse animal, ele precisa, né, brincar com os amiguinhos. E eu vou fazer várias analogias com criança, porque esse animal é uma criança. Ele é um bebezinho e depois ele se torna uma criança. Ele precisa ter interação social. Muito bem. A gente tem, de maneira geral, duas formas de criar esses animais. De maneira individualizada, e aqui eu coloquei, né, um exemplo com casinha tropical, mas podem pensar numa baia suspensa, numa gaiola, né? Qualquer tipo de alojamento individualizado, a gente vai ter, de maneira geral, essas características. Menor disseminação de doenças, diagnóstico e tratamento mais fáceis. É mais fácil para o tratador ter acesso ao animal para fazer o diagnóstico e para aplicar a medicação. Ele não compete por recursos, porque ele tem a sombra dele,
o bebedouro dele, o coxo dele, né? Ele está ali naquela vidinha de filho único. Não vai dividir nada com os irmãos. Mas ele tem maior neofobia alimentar. O que é isso? É medo do novo alimento. Ele vai ter mais problemas para se adaptar a novos alimentos e também a novas situações, o que não acontece na criação coletiva. Então, no agrupamento, a gente vê, de maneira geral também, consumo de dieta sólida mais precoce. O que é isso? O animal ele aprende a comer mais cedo, então o consumo de concentrado começa mais cedo, né? Antes na vida desse animal. Ele tem maior sucesso competitivo. De novo, é comparar o filho único com aquele moleque que tem 4 irmãos. Ele sabe competir. Quando ele vai para a escola a primeira vez, ele sabe se impor para pegar um brinquedo, por exemplo. Ele se adapta muito rápido, né? E aqui é a mesma coisa. Maior adaptação ao desconhecido e melhor cognição, que é um aprendizado mais fácil. Ele vai aprender mais fácil tudo que ele tem que fazer. Desde entrar numa balança, por exemplo, porque ele está em grupo, né, tem quase um apadrinhamento ali, ou coisas que acontecem mais tarde na vida, que é entrar na sala de ordenha, que é uma dificuldade para algumas novilhas. Então, esse animal criado em lote, ele aprende mais rápido essas alterações de manejo. O que a gente tem aqui no Brasil? Né? Esse é um levantamento feito lá na Exalc por um dos meus alunos, em que a gente viu que em torno de 50% criava, né, em 2005, os animais individualmente e o restante ou em baia ou em piquete coletivo. Então, esse é um dado de 2015, quando a gente compara com o dado canadense, né, e os canadenses são um grupo de pesquisadores que mais batem duro com relação a bem-estar, a gente vê que, nesse levantamento, se eu não me engano, 86% dos animais no Canadá são criados individualmente. Então, né, é fácil jogar pedra na janela dos outros, né, mas lá essa individualização é ainda maior. Nos Estados Unidos, isso aqui, né, tá stall, que isso devia desaparecer da face da Terra, para um animal jovem, para um animal adulto, né, assim, não tem nem o que discutir. Baia individual e abrigo individual, isso aqui dá em torno de 75%, um pouco mais de 74%. Então, às vezes a gente está aqui pensando assim, será que nós estamos sendo éticos? Será que a gente está fazendo errado? E nós criamos coletivamente muito mais do que eles. O que aconteceu com a alta cria? Né? Então, eu peguei os números do ano passado e desse ano e fiz uma comparação. Nós tivemos um aumento de baias individuais, um aumento de gaiola suspensa, redução aqui de casinha tropical, aumento, né? Aumento. Aumentou aqui vários individuais, diminuiu o piquete coletivo, diminuiu baia coletiva. Então, na verdade, o que aconteceu? Em 2017, em torno de 70% criava individualmente, e agora 86%. Então, por algum motivo, na verdade, nós todos sabemos os motivos, boa parte de vocês daqui, né, e daqui, saíram de criação coletiva e passaram a criar individualmente e provavelmente resolveram uma série de problemas. Né? E a gente vai ver quais são esses problemas, quais são os desafios que a gente enfrenta. Mas a tendência é de que a gente aumente isso, né? Então, aqui a gente tem uma boa porcentagem dos animais, né? Aqui tudo, criados individualmente, pelo menos por esse grupo de produtores. Quando a gente individualiza, sem dúvida nenhuma, a gente diminui a transmissão de doenças. Porque as doenças têm transmissão que a gente chama de horizontal, que é passada de um animal por outro, seja por contato, seja pelo consumo de fezes de um animal infectado. Então, se eu tenho um animal doente no meu piquete, no meu lote, é muito provável que essa doença se dissemine muito rápido. Né? Além disso, quando eu individualizo, né, eu facilito o diagnóstico e o tratamento de doenças, e um aspecto importante é que eu consigo controlar o consumo.
principalmente de concentrado. E esse fator vai ser importante para eu desaleitar o animal de maneira correta, para eu não superestimar o desenvolvimento ruminal desse animal, tirar ele do leite e ele começar a perder peso. Então, né, tem alguns aspectos aí que favorecem a individualização. Mas a literatura fala que esses animais estão sofrendo de isolamento social, né? E eu desafio bastante o João Costa, ele é meu colega, né, participa de pesquisa junto com a gente. O João, nesse trabalho, ele é brasileiro e hoje é professor numa universidade americana, ele fala, né, nesse trabalho, que esse isolamento ocorre com a maior parte dos bezerros leiteiros, porque eles estão individualizados. E eu fui buscar, né, em trabalhos com bezerros, o que era chamado, qual era a definição de isolamento social. E aí a gente tem, por exemplo, em 77, falando que a ausência ou baixa frequência de interação com pares durante longo período. Em 81, isolamento completo por períodos extensos. 2006, isolamento por curto período. Então, longo período, período extenso, curto período. Isolamento completo sem interação social, visual, acústica e até olfativa. Então, aquilo que a gente chama de isolamento social é diferente para cada um de nós, para cada pesquisador, tem um conceito diferente de isolamento social. Minha pergunta é, isso é isolamento social? Esses bezerros aqui, eles não interagem de alguma forma? Eles só não se tocam, mas existe interação. Isso, né, um bezerreiro argentino, aqui um sistema em estacas, isso não é isolamento social, na minha percepção. Porque eu vejo que os bezerros interagem de alguma forma. Um muge, o outro muge, um levanta para beber água, o outro levanta, vê o tratador, levanta, e assim vai. Isso é isolamento social? Essas casinhas, Minha Casa Minha Vida? Lívia, é nessa parte que o produtor pergunta se é para escovar todos esses bezerros aqui. Para escovar todo mundo? Então, será que esses bezerros aqui que estão separados por um alambrado, será que eles estão em isolamento social? Estou provocando, né? Fazenda Grindos, Bela Vista, isso também não é isolamento social. Eles estão individualizados, mas não estão isolados. De qualquer modo, né? Só voltando a um aspecto importante aqui, né? Eu gostei da fala do Eudes, porque alguém perguntou para ele, você não quer pôr na baia suspensa? Ele falou, não, é importante ter contato com o carrapato, né? E a gente vê que esse animal aqui, depois do desaleitamento, ele não sofre tanto como esses aqui, que tem um monte de bolsa de transfusão de sangue, tentando salvar o bezerro, a novilha de qualquer modo, né? Então, também temos que pensar algumas coisas na individualização. Mas, né, o tratador disse que dá muito trabalho. Isso aqui é uma aluna minha de mestrado que reclamava que tinha que lavar 50 baldes por dia, 2 vezes por dia. Tem mesmo. Tem que trocar a casinha de lugar, tem que trocar a cama. Tem um monte de trabalho para fazer. Criar bezerro dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas quanto custa esse trabalho, né? Dos custos variáveis, a mão de obra representa só 4%. Numa simulação com fornecimento de 4 litros de leite por dia, não é nem 6, nem 8. O que ia, né, em porcentagem, ser ainda menor. Dá trabalho, mas não custa muito. Talvez a mão de obra não seja tão bem paga, pode ser. Mas, né, de maneira geral, custa pouco. Custa bem menos que a sanidade. E quem já criou coletivamente sabe o impacto da sanidade, né, na sanidade, quando a gente cria em lote. Bom, existe talvez, uma pressão, não sei se do consumidor ou se é mais na mídia, né, sobre criar coletivamente. Por quê? Né? Tem trabalhos, inúmeros trabalhos científicos e muito sérios, mostrando que os animais apresentam mais comportamentos lúdicos, eles brincam mais. Eles brincam porque eles são criança,
Se eles estão soltos, eles vão correr, diferente do animal que está contido por coleira e corrente, né? Ou numa baia. Ele se adapta melhor a novas situações e existe uma maior facilidade de manejo alimentar quando se usa o aleitador automático. E essa, hoje, né, o aleitador automático talvez seja o principal motivo do aumento de criações coletivas no Brasil. Esse é o motivo. Criar coletivamente por conta do aleitador, não porque a mão de obra é muito cara, mas porque, às vezes, a gente não acha mão de obra qualificada. Né? Então, são aspectos um pouco diferentes. Mas, né, muitos têm uma visão, às vezes, um pouco apaixonada de produção animal. Eu não vou encontrar numa fazenda de produção especializada, né, bezerrinhos correndo num campo florido. Nós não vamos ver isso. Isso, né, vários de vocês estão rindo, porque sabe que isso voltou lá para casa e falou assim, isso nunca vai acontecer lá em casa. Essa visão, né, talvez seja algo de filme, enfim. Né? Mas os animais vão brincar mais, né? Eles têm vários tipos de interação, bate-cabeça, um se esfrega no outro. Eles são animais gregários, eles gostam de deitar juntos, eles gostam de se alimentar juntos. Então, existem uma série de benefícios, mas quando a gente coloca na balança, a gente tem que avaliar quanto esse benefício está realmente acontecendo em termos de desempenho, eficiência, morbidade, mortalidade e assim por diante. O que a gente tem de criações coletivas? Né? Então, a gente tem, muitas vezes, lotes em área gramada, com sombra natural, às vezes artificial, piso ripado elevado, isso é menos comum, e grandes camas, como, por exemplo, um compost barn. Né? Isso aqui é um losing house, mas o compost barn é, na verdade, a mesma coisa que um losing house. Esses animais, eles brincam mais mesmo. Né? Então, esse é um filme que a Jaqueline me passou. Um começa a correr, vocês vão ver que até os da baia vizinha começam a brincar também. Então, eles realmente brincam mais. Mas vejam, a maior parte dos animais está deitado. Agora, esses comportamentos lúdicos, eles só vão acontecer quando o animal tem todas as suas necessidades básicas atendidas. Como qualquer outro animal, inclusive o bicho-homem. Quando a gente está com sede, com fome, né, a não ser aquele amigo chato que a gente tem que continua fazendo brincadeira, a maior parte de nós não quer brincar. Se você está com frio, com fome, com sono, com dor e com medo. E a sensação de medo, né, que eu coloquei aqui, se sentir seguro, ela está relacionada, e ela assim, está diretamente relacionada com a atitude do tratador. Se a gente tem um tratador que é negativo, bate em bezerro, grita, derruba para medir temperatura, esses animais estão sempre com medo. Esses animais não brincam. Esses animais, a hora que vem o tratador, eles se afastam. Eles mantêm uma distância de fuga, né, grande o suficiente para que, né, consigam fugir. Se ele der um passo para frente, o bezerro dá um passo para trás e assim vai. Ele vai mantendo aquilo e não tem brincadeira. E é interessante que os bezerros reconhecem os tratadores. Então, se um dia você está lá de mau humor e, né, não funciona muito bem ali, esse animal, no dia seguinte, ele vai olhar para a sua cara e falar assim, ah, você está aqui de novo? Deixa eu ficar meio longe de você. Né? Já acabou a sua história com aquele animal. Agora, é importante lembrar que os comportamentos lúdicos, eles também são possíveis com individualização. Os bezerros que estão individualizados também brincam. E todos vocês já devem ter visto isso. Eu tinha um chaveirinho que eu entrava no bezerreiro experimental e eu ia chacoalhando e brincando com os bezerros. Então, esse bezerro, eu me afastava, né? Eu ia para um lado, chacoalhando, ele vinha junto, e assim vai. A minha filha vê esse vídeo e fala, mãe, ele está fugindo de você. Você não está entendendo, né? Aí eu mostrei para ela o vídeo até o fim. Quando eu paro de chacoalhar o chaveiro, ele vem na minha direção. Acabou a brincadeira? Né? Isso que ele está falando. Você não vai brincar mais comigo? Você vai embora? Olha lá. Esse é um animal que não está com medo do tratador. Ele se aproxima do tratador. Ele interage com o tratador.
Bom, quanto que é essa interação entre os animais, né? Então, isso aqui é um trabalho publicado em 2002, que mediu a porcentagem média de tempo dos animais engajados em diferentes comportamentos, né? E o que a gente vê aqui, que os animais impares, eles gastam só 2% do tempo interagindo com outros animais. A maior parte do tempo, o que esses animais estão fazendo? Estão deitados, né? Aqui, impares, eles ficam menos tempo deitados, em comparação com animais criados individualizados, né? Porque eles estão lá mais tempo em pé e se movimentando, provavelmente interagindo uns com os outros. Mas 70% do tempo, esse animal está deitado. Por quê? Porque é nenê, e nenê dorme. Nenê dorme. Ontem eu entrei no Google e procurei quanto tempo dorme um bebê de 4 meses. 75% do dia. E é mais ou menos isso aqui. Nenê dorme, vai ficar deitado. Bom, o que tem na literatura de efeitos dessa criação coletiva no comportamento? Então, aqui tem uma série de trabalhos, né? Trabalhos antigos, 78, mais trabalhos mais novos, 2014, 15, comparando individual ou grupos menores. Acho que aqui não tem grupos maiores, para frente vai aparecer. Às vezes, em pares, com permanência com as mães, em grupo de 4 bezerros. E a gente vê aqui, de maneira geral, sem olhar muito o que tem aqui, os efeitos são positivos. São positivos em termos de ranking social, então, quão competitivo esse animal é, né? Consumo em novo ambiente, sucesso competitivo, o que mais? Latência para tocar um bezerro desconhecido, ele tem menos medo do desconhecido, e assim por diante. Esse aqui é o primeiro trabalho que eu encontrei comparando criação em grupo e individual. E, além disso, eles tinham um isolado, é um bezerro que nem vê outro bezerro. O que acontece aqui? Em termos de ganho de peso, não tem diferenças do nascimento aos 74 dias, do nascimento até os 124 dias, não tem diferença, mas, na segunda fase aqui, já depois do desaleitamento, a gente tem diferenças aqui. Os animais criados em grupo, eles têm maior ganho de peso em comparação com os animais que estão isolados. E o animal individualizado, ele não tem diferença entre os dois, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas o que a gente vê aqui, que, sim, o isolamento é ruim para o animal e desafia, né, o sistema imune. O animal fica depressivo porque está isolado, sem ver outro animal. Em grupo, esse animal consome dieta mais cedo, aumenta muitas vezes o consumo. Mas, se isso não tiver acompanhado de bom manejo sanitário, a gente põe tudo a perder. Como é que é essa história do desempenho? Então, aqui, praticamente os mesmos trabalhos, né? Várias comparações de individualizado com grupos, e a gente vê ou efeitos positivos ou sem efeito quando a gente compara os dois. Então, peso corporal, consumo, ganho de peso diário, consumo de dieta sólida. Então, de maneira geral, criar em lotes vai aumentar o desempenho desses animais. Mas vamos ver quais são os desafios. Primeiro desafio, se eu crio coletivamente, como é que eu vou fazer o aleitamento? Vou fazer um aleitamento coletivo em container? Preciso ter, primeiro, lote bastante homogêneo, que já não tem aqui, né? É provável que esse animal, a hora que engata aqui num bico, ele fecha o olho e mama na maior velocidade, né? E, na média, eu sei quanto eles estão recebendo de leite, mas eu não sei quanto cada um deles está mamando. É provável que daqui 2 semanas essa diferença esteja ainda maior, porque esse sempre vai mamar mais rápido, maior quantidade, e esse vai ficando para trás. Nesses sistemas com containers, né, a recomendação é que a gente tenha maior número de bicos do que de bezerros. Aqui tem, né? Mas quanto tempo será que vai demorar para esse bezerro aqui, que quase não dá para ver na foto, para ele entender que aqui não dá para ele entrar, ele vai ter que sair, né, engatar ré, voltar e achar
ou aqui, aqui, né? E tem vários bezerros nesse lote com o mesmo problema. Enquanto isso, os grandões lá, de novo, engatou no bico, fechou o olho e está mamando. Mama, 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 né? E esses vão consumir menos. Outro desafio, quando eu tenho esse aleitamento coletivo, eu tenho que treinar o bezerro a mamar no container. A gente acha que mamar só preciso treinar no balde, mas, às vezes, no bico, eu também preciso treinar. Isso é um vídeo no Uruguai, é um tratador de bezerros super renomado, né? No começo, vejam que eles estão presos por coleira e corrente, porque eles ficam tão excitados que eles saem andando pelo piquete. E aí ele está pacientemente colocando bezerro por bezerro nos bicos, né? Já está ocorrendo mamada cruzada aqui. E aí fiquem olhando esse neném aqui. Isso aqui são bezerros de 2, 3 dias. Né? Já soltou o outro lá. Esse sujeito, na época, ganhava o equivalente a $4.000. Quase que eu larguei a universidade e fui tratar bezerro no Uruguai. Ó, fica olhando. Olha o que ele faz. Comportamento natural, né? O que ele faria no Uber e da vaca. E ele desloca o outro. Então, até eles aprenderem que tem que, né, de novo, engata e sai mamando, demora um pouco. Outros desafios, né? Então, se eu não consigo controlar o volume que cada animal está mamando, eu posso criar coletivamente, mas aleitar individualmente. E acho que é isso que o João Paulo faz, não é isso? João Paulo faz isso. Tem um canzil, né? Então, os animais entram aí numa estrutura, né? Podem receber ou em mamadeira, ou em balde, ou balde com bico, enfim, né? O utensílio de preferência. E aí eles vão mamar, mas olha isso aqui. Tem mamada cruzada aqui também. Tem um bezerro incomodando o outro. Normalmente, nesses sistemas, o produtor mantém os bezerros presos ainda por uns 30 minutos para diminuir os problemas de mamada cruzada que a gente já vai ver. Então, essa é uma forma de eu resolver o problema da falta de controle no consumo de leite. Outra maneira é usar o aleitador automático. Nesses equipamentos, a gente consegue configurar diferentes programas alimentares. Eu posso ter alguma diferença de idade dentro do lote e vou ter relatórios de consumos individuais, que é o que eu preciso para entender, né, se o meu desempenho está de acordo com o meu manejo alimentar. Aqui, só para mostrar que a gente não precisa ter infraestrutura muito grande, né, muito sofisticada, né? Aqui não é o caso, mas aqui muito simples. O que eu preciso é ter energia elétrica de qualidade para que o equipamento não queime. Né? Esse equipamento precisa funcionar o tempo inteiro. O problema, nos equipamentos antigos, a gente tem ou sucedâneo ou leite, o sucedâneo já diluído, e essa dieta líquida, ela vai tendo uma queda na qualidade. A professora Sandra mostrou um monte de problemas que a gente vai tendo aí. Muitas vezes o uso de leite descarte aqui, sem pasteurização. Imaginem o desastre, depois de 3, 4 horas em temperatura ambiente, o que acontece. E nos equipamentos mais recentes, né, a gente tem um container onde a gente coloca o pó e ele é misturado na hora. Né? Então, resolve o problema da qualidade microbiológica, mas eu só tenho essa opção. Eu já não posso mais usar leite, por exemplo. Usando um aleitador automático, eu sou obrigada a usar um sucedâneo lácteo. Esse animal também tem que ser treinado, mas eles aprendem muito rápido. Esse também é um vídeo que a Jaqueline cedeu para mim. Animais de 2, 3 dias, você leva ele lá 2, 3 vezes, ele já aprende. Ele já entende que ele tem um bico ali, que se ele começar a mamar, ele começa a receber o leite ou o sucedâneo. O problema, tanto no aleitador automático quanto nos containers, é que a gente vai ter mamada cruzada ou não nutritiva. A gente vai ter, depois do aleitamento, não funcionou. Você clica para mim? A gente vai ter animais mamando uns nos outros. Não está indo? Não? Então deixa. Eles mamam uns nos outros, no umbigo, na orelha, ou no úbere. Isso aumenta o número de traumas, né, nessas 3 partes e aumenta muito a ocorrência de tetos perdidos.
que a gente só vai entender quando esse animal entrar em produção lá na primeira lactação. Então, uma série de perdas envolvidas. Bom, eu preciso ter lotes bem homogêneos para diminuir a competição dentro do lote. Esses animais em lote vão ser mais competitivos, mas eu preciso diminuir isso, porque senão os menores, né, eu brinquei com quem? Com o Gui macho no coxo lá, né, falei, como é que eu vou competir com o Guima no coxo? É mais ou menos isso aqui. Covardia, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, se eu tenho novilhas, bezerras com tamanhos muito diferentes, né, o menor vai sempre ficar para trás, vai comer menos. Isso quer dizer que essas diferenças vão aumentando. Então, é importante ter lotes bem parelhadinhos, assim, tanto em peso quanto em altura. Era comum a gente ir em fazendas, pesar todo mundo e separar os animais por peso. E aí a gente tem as altas magras e as baixinhas gordinhas. Elas têm o mesmo peso, mas elas têm tamanho muito diferentes. E isso muda muito, né, a hierarquia dentro do lote. Interessante que esses animais gregários que gostam de viver junto, eles gostam de deitar junto com animais da mesma idade. Seja bezerros mais jovens quanto mais velhos. A maior parte das vezes que eles são observados deitados, eles estão com bezerros da mesma idade. Então, aqui, bezerros mais velhos da mesma idade, E alguns trabalhos falam, né, que quando eu tenho um lote heterogêneo, eu posso ter uma subdivisão dentro do lote, né, e que esses subgrupos provavelmente são formados de acordo com uma familiaridade e parentesco entre os animais. O que isso quer dizer? Que se o animal foi criado em par, por exemplo, quando eles vão para o lote, eles vão continuar amiguinhos e eles vão juntos para o coxo, por exemplo. Né? Então, o que será que faz com que esses animais tenham resolvido vir juntos para esse coxo e esse para esse coxo? Então, aparentemente, né, familiaridade e parentesco. Eles já se conhecem de outras festas por aí. Então, hoje, a hora que quem veio sozinho procurou um lugar para se sentar, para comer, o que fez? Olhou no grupo, achou uma pessoa conhecida e foi na mesa, falou, vim almoçar aqui com você. Aqui é a mesma coisa. Muito bem. Quando eu pego esse animal criado em lote, a partir da 3ª semana, e separo ele por 20 minutos, então eu vou lá, tiro ele do lote só por 20 minutos, coloco ele num corredor, ou com um bezerro familiar, com um bezerro desconhecido, ou sozinho. O que acontece com esse animal? Muito bem. Primeiro, o animal que foi colocado no corredor com um desconhecido ou sozinho, ele vocaliza, ele começa a mugir. Ele está, tipo, me tirem daqui, né? Aumenta o batimento cardíaco do animal que está com bezerro familiar, o que, à primeira vista, é meio contraditório. Mas aumenta o batimento cardíaco porque, quando ele encontra um conhecido, eles vão explorar mais o ambiente, vão dar mais passos. Eles vão caminhar mais. Ele tem um parceiro que vai junto com ele conhecer aquele corredor. Diferente do que acontece com o bezerro sozinho. Ele não explora o ambiente e ele fica imóvel por mais tempo. Ele congela. Estou com medo e começa a vocalizar. É isso que ele faz. Então, de alguma forma, né, criar junto e colocar depois num piquete com um bezerro familiar vai favorecer também a cognição e esse menor medo pelo desconhecido. Essa piada do ano passado, né? Mas isso aqui é a mesma coisa. Peguei o bezerro individualizado e joguei no lote, ele congela. Ele fica ali parado e vocaliza. Ele tem medo do desconhecido. Outro problema grande nos bezerros coletivos é o ambiente inadequado. Então, o João Paulo falou da época das chuvas, né? Dá para ver nas fotos dele que forma um pouco de barro, né? Isso pode ser um problema se não tiver área suficiente, mas os maiores problemas estão nos galpões fechados, em que
O tratador normalmente acha que a limpeza está associada com água, então vamos lavar, 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 aumenta a umidade, né, e aumenta todos os bichinhos possíveis. Áreas muito sombreadas, e esse problema aqui também é grave, de densidade animal, né, que é uma beleza para surtos de coccidiose. Mortalidade de 40%, 50%, tá certo, Lobão? 50%, 90% e assim vai. Então, muitas vezes, a gente tem problemas relacionados com o ambiente também. E aí, né, talvez o maior problema, a história da saúde. Eu tenho maior ocorrência de doenças? Provavelmente sim, mas tudo vai depender do manejo. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. Quando a gente tem os animais em grupo, eu tenho o problema da transmissão horizontal. Então, um bezerro doente vai contaminar o outro e essa doença vai caminhando ali. Mas, no caso do isolamento, isolamento mesmo, né, eu tenho uma maior resposta fisiológica a estresse. O animal fica deprimido, o sistema imune dele fica deprimido e a doença aumenta. Então, se a gente olhar aqui naquele trabalho de 77, que é um dos primeiros, a gente vê que o número de tratamentos aqui é de 8 em 12 bezerros, e aqui todos os bezerros tiveram que ser tratados. Enquanto que nos animais individualizados, 2 animais somente. Então, de alguma forma, a gente consegue controlar melhor a ocorrência de doenças e, obviamente, a gente vai, né, melhorar o desempenho desses animais. A composição do lote, ela tem um efeito nessa disseminação de doenças também. Então, esse é um trabalho bem interessante daquele grupo espanhol, a professora Sandra mostrou um trabalho desse grupo, em que eles avaliaram diferentes lotes, sempre de 8 animais, sem histórico de doença respiratória, 6 negativos, 2 positivos, 5 e 3. E o que a gente vê aqui, né? Vamos no que tem de significante aqui. O número de casos de doença respiratória por lote aumenta conforme eu aumento o número de animais com histórico dentro do lote. O tempo para o primeiro caso diminui em 12 dias quase. A doença aparece mais rápido no lote, né? E aqui tem até uma tendência que tempo para o primeiro caso de doença respiratória num bezerro sem histórico é menor. Então, né, talvez, se a gente for criar em lote, eu tivesse que ter um lote hospital. É um lote, todas as crianças doentes vão ficando lá, vão formando lotes diferentes e os saudáveis vão formando novos lotes. Mas isso ia fazer com que eu tivesse que mexer toda hora na composição do lote. Também não sei se é interessante fazer isso. Agora, vejam só, o tamanho do lote parece que também tem efeito. Comparando lotes de 8 animais e de 16 animais, a gente tem aqui um menor risco de mortalidade, menor porcentagem de ocorrência de doenças respiratórias e de diarreia, quando adota lotes menores. Mas vejam a variação nos dados. Isso aqui são as médias, né? Olha só, aqui, bezerros, lotes com 8 bezerros, eu tenho desde 0 risco de mortalidade até 6,1. Enquanto que aqui, eu tenho de novo, desde 0 até 4,8. O que será que essa fazenda faz aqui e essas fazendas fazem aqui para esse risco ser tão baixo? A mesma coisa para doenças respiratórias. Olha que diferença. Desde 0 até quase 54%. Que caca esse cara fez aqui para ser tão alta essa porcentagem de doenças? Aqui é a mesma coisa, de 5,6 para 47,6. E a mesma coisa acontece para a diarreia. Então, às vezes, a característica da propriedade, em termos de ambiente, de manejo, treinamento do tratador, treinamento em diagnóstico e tratamento dos animais, é o que vai fazer a diferença. Não o tamanho do lote, não a maneira com que eu vou criar esse animal individualizado ou não. Se o tamanho do lote tem importância, que tal se a gente criar em pares? Isso, né, começou a aparecer agora na literatura, não tem muitos trabalhos, e, pelo que eu acompanho do grupo, alguns de vocês andou fazendo testes, né? Uns 2 ou 3. Né? Então, a gente tem lá, né, benefícios, porque o animal tem aqui a interação social, que falam que é importante, estão deitados juntos, né?
Quando um levanta para se alimentar, o outro levanta também, né? Então, diferentes modelos aí de baias. E o que a gente vê é que, nesse experimento da Andrea, de 2009, ela avaliou animais impares ou individualmente, com aleitamento até 42 dias. E aí ela começou gradativamente a diminuir o leite e fornecer água morna para os animais. Então, ela foi meio que diluindo mais esse leite até desaleitar completamente aqui com 54 dias. Então, o que a gente vê aqui, quando ela começou a fazer a diluição do leite com água, né, o consumo de concentrado arrancou. Igual para os dois grupos, né? O consumo aqui da dieta líquida também, algumas diferenças aqui, mas nada significativo. Mas as vocalizações são muito menores, né, em animais criados em pares. E a diferença, como ela pôs a escala aqui até quase 200 vocalizações em 2 horas, imagina o quanto esses bezerros gritaram. Ficaram até rouco, de tanto vocalizar, né? Aqui, nos 42 dias, a diferença já é significativa, embora a gente não enxergue isso no gráfico por conta da escala. Então, esses animais criados em pares, durante o desaleitamento, estão num nível de bem-estar muito maior, né? E isso a gente percebe pelo número de vocalizações. O que acontece depois, quando a gente pega esses dois animais que foram pareados e coloca num lote? Eles passam mais tempo no alimentador de concentrado, fazem mais visitas, consomem mais concentrado e ganham mais peso. Na média, né? Aqui, às vezes, a gente não enxerga isso, mas como tem altos e baixos, na média é maior o ganho de peso. Então, existe benefícios de eu parear esse animal. Às vezes, o benefício não aparece na idade mais jovem, mas vai aparecer no estresse ao desaleitamento e vai impactar depois quando esse animal vai para o lote. Bom, quando que eu vou parear? Outro trabalho do João, que ele comparou pareamento precoce com 6 dias ou tardio com 43 dias. E aí ele viu que o consumo de concentrado é maior aqui com pareamento precoce, né? Em comparação ao pareamento tardio e em comparação com o individual. Então, parear com o animal mais velho fica muito parecido com a criação individual. Os outros parâmetros não tiveram diferença estatística. Mas, né, aqui uma foto que o João mostrou, mandou só para vocês entenderem que não é 2 animais na mesma baia, são 2 animais em 2 baias, em espaço para 2 animais, né? Então, eu não vou aumentar a densidade, eu não vou diminuir o metro quadrado por animal. Eu vou manter metro quadrado por animal, tirando normalmente a divisão que eu teria entre as baias, né? Aqui é a mesma coisa, não dá para ver muito no gráfico, mas o consumo de concentrado ele é maior para os animais pareados precocemente e isso afetou significativamente o consumo total de sólidos. Esses animais consumiam concentrado e uma dieta total com volumoso e um concentrado. Então, acaba tendo efeitos no consumo e depois no ganho de peso, de 3 até 10 semanas, né? Ou de 6 até 10 semanas. Animais pareados precocemente ganham mais peso. Muito bem. Ó, Rafael, como eu fui comportada. Ele estava brigando comigo antes de começar. Para a gente terminar essa conversa, então, quando que eu vou criar em lote, né? Primeiro ponto, eu tenho que ter baixa ocorrência de doenças. E antes disso, né, para que isso ocorra, a primeira premissa é ter uma boa colostragem. Se eu ainda estou errando na colostragem, se eu tenho eficiência de colostragem baixa, não se aventure a criar em lotes. Como diz meu filho, vai dar ruim. Não funciona. Mão de obra treinada. Eu preciso de mão de obra treinada e comprometida. Porque o sujeito ele tem que ter a sensibilidade de bater o olho no lote e falar: aquele bezerro está com febre. E, por incrível que pareça, a gente vê tratador que faz isso, né? Você fala assim, como você sabe que ele está com febre? A orelha dele está um pouquinho mais baixa. Fala, vamos lá, mede, o bezerro está com febre. Então, o tratador ele tem que estar treinado e estar comprometido. O ambiente tem que ser favorável também.
conforto, espaço, né, o alojamento. Então, se eu vou alojar coletivamente em galpão, eu preciso ter ventilação, baixa umidade, né, conforto térmico. Se eu vou criar em piquete, não posso ter barro, esse bicho tem que ter um lugar seco e limpo para se deitar. Eles vão deitar tudo junto, isso quer dizer que vai formar barro. Preciso ter área grande. Né? Por que criar em lote? Né? À primeira vista, eu mostrei um monte de desafios, mais problemas do que benefícios. Mas eu mostrei também, quando faz bem feito, aumenta ganho de peso, aumenta o consumo. Né? E que, dependendo da propriedade, do manejo, eu posso ter baixa ocorrência de doenças. Né? Quando que eu vou criar em lote? Quando a mão de obra for escassa. Porque aí sim, eu não tenho uma pessoa para lavar 50 baldinhos todo dia. 300 baldinhos todo dia. Né? Quando eu tiver pressão do consumidor. Se eu for entrar num programa, não sei se o programa da Nestlé lá de leite orgânico tem criação em lotes embutida, mas, às vezes, eu vou vender o meu leite para alguém que queira que eu crie em lotes. Né? Então, pode acontecer isso. Não está longe disso acontecer com a gente. A professora falou algumas coisas. Façam uma experiência, coloquem no Google, criação de bezerros, e vai no YouTube. Só aparece coisa ruim. Só coisa ruim. Também, se eu quiser obter benefícios da interação social, em termos de imunidade, em comparação com o isolamento social, né? Cognição, ludicidade. Então, isso aqui, talvez muito pessoal. O dono da propriedade, ele quer criar em lotes, porque ele acha aquilo mais correto. Ele quer fazer isso. É quase a mesma coisa de falar assim, eu quero produzir leite de vaca Jersey, eu quero produzir pardo suíço. É uma opção do produtor. Né? E o consultor, ele tem que se ajustar a isso. Ele não pode obrigar o cara a mudar para o individualizado. Ele tem que ajudar o produtor a resolver aquele problema. Às vezes, ele escolheu porque o vizinho fez e não está dando certo. Então, se ele for flexível à mudança, ok. Mas, né, muitas vezes, ele quer isso. Ele quer ver os bezerros brincando, correndo. Né? Agora, acho que a minha mensagem mais importante é que o sucesso não depende somente do sistema de alojamento. O sistema de alojamento é um tijolinho dessa parede. Pequeno, importante, mas ele é pequeno. Né? O sucesso começa lá na colostragem. Se naquelas primeiras 6 horas eu errei, acabou. Aquele bezerro ele já está predestinado a ter problemas para o resto da vida, se ele sobreviver. Né? Além disso, o treinamento do tratador. Então, consultores, né, gestores, treinem os tratadores. E treinem o folguista. O folguista é filho de Deus, gente. Ele precisa ser treinado também, precisa participar, precisa ser incluído. Porque aquele sujeito, às vezes, fica lá num domingo. E a vaca, ela faz de sacanagem, ela vai parir no domingo. Então, né? Ela vai parir no domingo à noite. Quem está lá é o folguista. Ajuda o folguista, ele tem que saber fazer tudo. Bom, acho que com isso eu agradeço a oportunidade. Né? Quero agradecer a minha equipe de trabalho. Né? A gente tem 2 grupos que, na verdade, estão mesclados, que é um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa em metabolismo animal. A gente usa os bezerros como modelo, porque o animal ele é pré-ruminante, depois ele vira ruminante, então tem uma série de alterações de metabolismo. E a gente tem um grupo de extensão, que é o Clube de Criação de Bezerros. Né? Aqueles que gostam de dicas, tal, podem ver a nossa página no Facebook. E, com isso, eu agradeço e fico aberta para as questões. Obrigada.